som vai rolar. Rock nacional, a história a contar. Letras que falam, acordes que vivem. A força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom. Senhoras e senhores, olhos nos olhos, nosso amor não acabou. Olha que coisa linda, estamos aqui dando início a mais um programa e mais um podcast Showtime com o Dilcinho DKV, ou o tal do Dilcinho Gentili, que eles falam aqui na tela aqui. E hoje é um dia muito especial para mim e para nós aqui também do programa e do canal NKA Plus, onde passa o programa, o Showtime. Eu tô recebendo aqui o cara, meu irmão, nação regueira brasileira, senhoras e senhores, Marcelo Banana, irmão, salve, salve. Irmão querido, que eu sou fã, que é um cara especialíssimo, né? Um cara que já navegou nas ondas do reggae, nas ondas do forró, nas ondas do rock, e ainda dá tempo de ser um cara gente boa pra danar, né? Que o Marcelão é um cara que todos nós de Niterói, do Rio de Janeiro, do Brasil, de onde ele tocou, tem no coração, porque é uma vibe pura, sangue, como ele diz, sangue. Vou aguardar essa gravação aí pro resto da vida, essa apresentação do Dilcinho, né? Pô, cara, mas é o cara, velho. É muito bom poder dividir isso com você, porque a gente né, nós somos como nossos avós e pais e tios falam, nós somos contemporâneos, nós somos da mesma época. Então, assim, cara, vou começar já perguntando de cara, já uma parada que um monte de gente me pergunta na rua também, que eu também nem sei responder, e já pra gente quebrar esse gelo, já começar a trocar uma ideia, que hoje vai ser um dia especial. Aproveita e já se inscreve no canal, né? Já ativa o sininho. Eu sempre falo no final, vou falar logo no início, para vocês não darem esse mole. Então já aperta o botãozinho aí, dá o seu like, ativa o sininho para as próximas semanas, porque a gente tá aqui toda quarta-feira com gente desse quilate top de linha como o Marcelão Banana. Marcelão, Isso é bom nisso, hein, cara? Eu sou bom? Tô mandando bem? É bom nisso. Tá funcionando? Então, que bom. Então já de cara quero saber o porquê do Banana. De onde surgiu esse apelido de Banana, do Marcelo Banana? Então, primeiramente, uma satisfação estar aqui, Nikit das antigas, né? Eu tive que pesquisar bastante sobre as antigas, né? Porque eu sou um cara mais contemporâneo, né? Garoto novo, né? Mas valeu pelo convite, Tamo rapaziada. Junto. Obrigado, Dilcinho. Uma satisfação estar aqui. Vamos que vamos. Rapaz, Banana surgiu do meu pai. Eu herdei, já nasci. Já fui concebido na barriga de minha mãe e já foi selado. Mas é arriscado falar esse negócio de banana por causa do meu pai. Eu sei como é que o coroa devia ser. Já foi selado o apelido do meu pai, é Banana, desde a juventude dele. Isso aí dá margem pra muita coisa, né? Então, o apelido dele é desde novinho. E foi bullying do meu avô Caetano, que botou o apelido no próprio filho de Banana. Que isso, velho? Teu avô botou o apelido no filho dele? Exatamente, que ele caía no futebol. Tem uma história que ele caía muito, fazia cera e tal. E aí meu avô já botou. Esqueminha Neymar. E o apelido ficou muito forte na vida dele. Então, quando minha mãe ficou grávida, vai nascer o Bananinha. Sabia se era menina, então ficou muito forte isso aí. Então, tem gente que não sabe nem meu nome. Cara, é verdade. Tem uma galera que fala banana. Ficou visceral mesmo. E aí na capoeira eu lembro que a galera, o mestre Batata, né? Qual vai ser o apelido? Eu falei, já tem apelido, cara, não tem como botar. Não precisa me dar mais nada. Aí depois nome artístico, eu falei, pô, é isso, cara, não tem pra onde correr, não. Já sou o cara, que maneiro, isso aí, eu tenho uma honra disso aí, que meu pai foi um. Não, e já é uma marca, né, tua. Foi um grande sujeito. Porque Marcelo é um negócio tão comum, né? Quando entra o Banana, você já sabe quem é o Marcelo, de qual Marcelo estamos falando, né, cara? É isso aí, né? Cara, então, como é que foi seu primeiro contato com a música, né? Em Niterói, né? Quando você é um cara também nascido em Niterói, ou pelo menos viveu a vida inteira em Niterói, como é que foi seu contato primeiro, assim, né, na sua história? Cara, bom, fora a influência dos pais, né? Que são maravilhosos. A influência dos pais, que eu tive a sorte de ter em casa. Eu tenho quase 300 vinis em casa. Que isso, velho. Grande parte é a herança deles. Que acervo, hein? Pô, tem muita coisa muito clássica, irmão. Cada coisa maravilhosa ali, de sambas enredo de vários anos. Relíquia. A Nara Leão, a Clara Nunes, Gil, tudo, a Melinha, nossa. Enfim, tem muita gente boa, Fagner, muita coisa, nordestino principalmente. Eles são de origem nordestina também, não? Oi? Eles são de origem nordestina? Não, mas amantes da cultura nordestina, entendi. Sempre foram, também, né? Então já tive esse alimento cedo, assim. Que maneiro. Né? E, cara, com 8 anos, meu avô Caetano, pai do meu pai, não sei por que rolou isso, assim, mas talvez porque eu estava no Salesiano, Santa Rosa ali, acho que tinha um professor que dava aula para muita gente, muitos alunos ali. Acho que ele vislumbrou uma situação, ficou sabendo, me perguntou, quer fazer aula de violão? Eu falei, quero. Essa é a história que me contam, cara, né? Que legal. E aí ele comprou um Jorge Estudante para mim,
Isso no número Salesiano. 18, isso na época do Salesiano. Eu tinha 8 anos, foi em 79 isso. É impressionante. Eu tava falando isso outro dia, não sei com quem, não sei se foi com o Schwab, quem foi que teve aqui, da influência musical do Salesiano. Já tem tanta Na verdade, gente cara, lá. desculpa, até eu falei besteira, Sim. olha só. Na verdade, isso foi antes do Salesiano. Isso eu ainda estudava no Colégio São Francisco de Assis, estava no primário. Sim, entendi. Fui pro Salesiano na quinta série, né? Sim. Que é sexto ano hoje em dia. Enfim. Mas com 8 anos eu ganhei o violão e comecei a fazer aula com esse professor, que era o Celso Marim Ribeiro, que era um cara Sim. conhecido na época Sim. e tal. E comecei a aprender, né, o que se aprende na aula de violão, né, o basicão, música brasileira, desde Marinheiro Só, Roberto Carlos, Brás Moreira. Preta Pretinha, tanta coisa ali, e fui aprendendo, fiz aulas com uns 5 anos, assim, né. Muita gente não sabe, mas nessa época eu já me apresentei com ele nas audições que ele fazia, né, em auditórios de Guelho Sac, Liceu, Salesiano. Os alunos sempre vão, Os né? alunos, já com as famílias e tal. Isso. E nessa época eu fazia um número solo com ele de A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran. Caramba, velho, que maneiro, hein? Eu Pô, com 10, top, 11 anos velho. fazendo vozeirão, né? Hoje eu quero a rosa mais linda que eu imagino com 10 anos Nossa. tentando fazer isso, né? Mas eu gostava, me aplicava ali, tinha uma desenvoltura e aí ele me botava pra tocar Que sozinho. com maneiro. ele. E Banana tem uma voz marcante, mais grave, assim, né? Então, é diferente a tua onda, né? É o que ela faz, não tem jeito, né? É ela. E aí, cara, até os 13 anos mais ou menos fiz aula. Aí parei de fazer aula de violão. Já sabia o basicão ali, naquela época, rock anos 80. Pra caramba. Né? Então, Legião, Paralamas, Barão, Todo esse Blitz, time todo. né? Tudo isso aí, revestinha com cifra na branca e continuei tocando as músicas ali de curtição, né? Mas nunca vislumbrei ser músico não, cara, profissional. Assim, nunca foi um desejo, nunca... vou fazer aula de canto, vou montar uma banda. Nunca teve isso, entendeu? Aquela pretensão, né? E aí nessa sequência ali de 14, 15 anos, tocando rock nacional, conheci o reggae music. Aí o bichinho picou, né? Porque até essa época o reggae pra gente era Jimmy Cliff, Reggae Night. Sim, sim. Que de reggae só tem o nome da música, né? Que é uma baileira A da letra, porque o ritmo tem o jamaicano cantando Tem. e ali o nome da música, porque o ritmo não é reggae. Mas aquela atmosfera ficou, tomou conta, ela ficou muito popular, né, no mundo todo. Ela bombou muito essa música. E aí, com 15 anos, acho que foi quando eu vi o primeiro CD do Bob Marley, aquele ao vivo, Babylon by Bus. Sei. Pedrada. Aí aquilo deu Aquela pedrada, né? Eu gostava do heavy metal, tá? Eu tinha vendido de Caraca, Iron Maiden, bicho. Scorpions, AC/DC, essa era a minha praia, tá? De 11 aos 14 Que ali. isso, velho. Total. Que mudança brusca. Com 15 anos eu quase fui no Rock in Rio 1 ver o Iron Maiden com meu primo mais velho e tal, já estava autorizado, o ingresso comprado, mas a apendicite me tirou da parada. Fui parar no hospital para fazer a cirurgia. Mas enfim, voltando pro reggae, eu conheci ali o Bob Marley, né, aquela coisa dessa atmosfera do reggae, aí comecei a conhecer Steel Pulse, Black Uhuru, outras As buscar outras mensagens coisas. também do Bob, né? Que são incríveis. E aí comecei a tocar informalmente de curtição também, algumas coisas dele, mas sem menor pretensão, cara. Foi assim, Pô, que legal, a história velho. da infância, da adolescência, assim, musical, né? Assim, eu tenho uma musicalidade, né? Por causa das aulas de violão. Claro, eu claro, canto por causa das aulas de violão, que você tinha que cantar. Mas assim, é uma curiosidade top, né? Você saber que o o Marcelo Banana, que é tão, né? Essa onda sei lá, AC/DC, Scorpions, Iron Maiden. Pô, cara, ano retrasado eu fui no Rock in Rio ver Iron Maiden. Que é bom demais, né, velho? Eu fui lá ver o Iron Maiden. A gente teve o prazer lá né? no DKV de fazer um show com eles em São Paulo. Caraca, que show, que doideira. Sou muito velho. fã até hoje, irmão. E dividir um palco com esses caras e foi um negócio mágico, né? Porque os caras têm uma atmosfera deles ali, tem uma onda, né? Tem uma presença. E o Bruce é um cara, pô. Meu irmão, quanto tempo depois, ano retrasado, eu fui no Rock in Rio, o cara subindo 2 andares, trocando O roupa, bicho é doido. uma espada gigante com a Ed ali, cantando no mesmo... Na mesma pegada, na mesma pressão, pressão, né, velho? impressionante. Da pilota Boeing, né? Porra. Cara, é especial demais. E aí depois dessa história toda, sabe, me contando, quando é que você viu? Aí depois você começou a tocar e tal, formou uma banda e tal. Quando é que você percebeu que dava pra que viver de música era possível? Ou você já achava ali que não era possível? Cara, na verdade foi assim. Será que dá pra viver disso? Não, né? eu nem pensei nisso. Na verdade, como eu te falei, eu não tinha a menor pretensão. A música era apenas algo na minha vida Sim. que tinha um espaço de prazer, que eu sempre gostei, né? E o reggae foi cada vez mais tomando conta, não só de mim, né, cara? O reggae chegou, assim, tomou conta, assim, né? Foi um cenário, né? Foi uma cena. Chegando, assim, né? De uma forma intensa, assim. Então,
Cidade Negra. Isso. Né? Já tinha as bandas já Isso. aparecendo no cenário. Sim. Já começaram a acontecer os primeiros festivais de reggae. Teve o Coke Reggae Time na Apoteose. O próprio Rapa que no veio início eles, também era André bem reggae. Tosh. Na época das músicas do Yuka, o primeiro CD, né? E aí veio Cidade Negra, e começaram a acontecer essas coisas, mas até então, coisa que era uma coisa que eu consumia. Sim. Né? Curtia, churrasco, pá. Exatamente. Ia shows e tal. Aí, cara, eu comecei a fazer comunicação social na Estácio, porque eu tinha o desejo de ser publicitário. Sim. Né? E acho que eu tinha uns 22 anos quando entrei, mais ou menos. E no meio do caminho ali, acho que um pouco mais no meio do caminho, o movimento reggae já estava bem intensificado, assim. O Dread Live já tinha aparecido, a banda Luiz Carlinhos no Rio, já tinha lançado a música Ó Chuva, que virou né, um hino sucesso, já. Um hino, exatamente. Né? Nessa época também começaram a aparecer o Bagabalô começou em 95, se eu não me engano, 95 ou 96. Foi isso, já tinha um ano. A gente começou, cara, foi muito doido, porque a gente começou, o DKV, né, no caso da minha banda, que a gente começou no mesmo dia que a Baga. Juntos, o primeiro show dos dois foram juntos. Foi 96 ou 95? 95. 95. O primeiro show assim, a gente já tocava por shows ali, mas o primeiro show assim, daquele show que a gente pode dizer que é um show profissional, né, de pessoas pagando ingresso para assistir, né? Foi no mesmo dia. A gente tocou, lembra que a gente fez esse show junto, e eles tinham até outro nome, logo depois foi para Bagabalô, mas eram Novos Caifazes o nome. Eu acho até que ele falou uma época que tinha palha de milho também. Também. Não sei se ele começou foi assim. Novos Caifazes, depois acho que palha de milho. Acho e depois Flavinho Ragamão fazia Flavinho parte. Fazia, né? era do Novos Caifazes, né? e depois do DKV. Mas a gente foi no mesmo dia, isso foi no final de 95, foi o primeiro show, assim, que a gente pode considerar um show, né? Sim. Cara, que doideira. Então, aí voltando a essa parte dos anos 90, que eu também queria saber como é que pra vocês, porque eu participei, mas pro reggae foi muito mais cena, né? Então, assim, teve uma cena nos anos 90 muito violenta ali. Então, aí assim, a minha chegada nisso foi, né? Na esteira disso, né? Lembrando que em 89, 90, 91, existiu uma banda aqui no Niterói, é muito importante falar disso, porque foi um pouco da raiz do que o Cana Maria continuou, que foi a banda Os Mendigos. Ah, é verdade. Né? Do Ricardo Mansur, Dado Lomelino. Verdade. Acho que o Zé ele chegou a tocar também. Né? Do Bidu, Bocato, Zeca Mendigo, Zeca Proença, né? Então tanta gente aí. E eles fizeram, durante 2 anos mais ou menos, alguns shows aqui em Niterói. Eu assisti e tal. E o Dado Lomelino, que era um dos integrantes da banda e compositor, a banda acabou, mas ele continuou compondo. E ele era muito amigo, assim, muito parceiro, convivia bastante com o Catraca, da percussão, e o Rick, que era guitarra básica, que morava ali perto, eram parceiros e tal. E eles sempre contato com as composições novas, tocavam violão junto e tal. E em 97, cara, eu cheguei a passar um Réveillon na Ilha Grande, lá no Aventureiro e tal, o Catraca tava, o Rick e tal. E a gente chegou a fazer umas rodinhas de violão ali, tocamos algumas coisas da época dos Mendigos, que a gente curtiu. Né? Tocava um Bob Marley, tocava Cidade Negra, algumas coisas ali e tal. E naquele momento ali, naquela viagem, eles pilharam de voltar a fazer alguma coisa. Só que quando a gente voltou, já escorreguei pro surf, pra Santa Catarina, pro Rosa, Guarda, já deu aquela desviada. E já fui pro outro lado. Entendi. E eles começaram a se encontrar e fazer esses ensaios, chamaram o Maurinho, que era o baixista, que também era um cara que curtia muito reggae, conhecia, pesquisava, tinha vinil, tá nessa vibe aí, né? E começaram a tirar alguns sons, assim, tanto do Dado, né? Algumas coisas da época do Mendigo, algumas coisas mais novas dele que o Mendigo não chegou a tocar e outras coisas. E quando eu voltei do Sul, ele já estava ensaiando, né? Fazendo algumas coisas, até o Juliano Lara, que é bodyboarder e tal, claro. chegou a fazer um som nessa época, foi quando começaram a cantar junto, ele fazia o ensaio com a galera. Que maneiro, cara. Ele também estava com a gente no Réveillon, lá em Aventureiro, cantou algumas coisas, enfim. A história começou informal, assim, né? Os caras estavam fazendo uma cama esperando você chegar, né? E aí, cara, entrou o batera, que era o, se não me engano, o Gustavo, que depois veio a ser o batera do Nayar. Sim. Enfim, a coisa teve umas misturas, umas mudanças, o Zeco, né? Guitarra, né? Que também chegou também, que era a praia do jazz, e outra praia de música instrumental, enfim. E a coisa foi tomando uma forma, né? Isso foi no começo do ano. Quando chegou abril para maio, né? Eles estavam já com a pilha de fazer o negócio acontecer, já tinha tocado Duque de Caxias, já tocado no Rio. As coisas já estão mais azeitadas, já tudo mais. E nessa época o Gil, ele estava né, em pleno trabalho dele de atleta, de bodyboard, né, que foi a carreira dele, a vida dele, né? Essa coisa da música era uma coisa mais informal ali, de curtição. E ele não pôde, né, estar junto ali. E naquele momento me chamaram
pô, você tá afim disso aqui, de fazer um ensaio? Eu falei, vamos. Quer assumir nem quer assumir esse cara. microfone aí, cara? E foi uma coisa assim, realmente assim, eu nem vislumbrava nem um pouco isso, sabe? Ele caiu de paraquedas ali. Caiu de paraquedas, me chamaram, eu falei, tem certeza? É comigo Como mesmo? assim? Fazer um show, cantar. Caraca. Enfim, aí a gente foi conversar e tal, fizemos alguns ensaios. Vamos ver como é que vai sair. Pegar as músicas e tal. E fizemos o primeiro show, dia 16 de maio de 97, no clube. Já com o nome de Fluminense, Hípica Fluminense, onde era a subida do Parque da Cidade, ali, que é o condomínio. Era a Hípica Fluminense, era a Hípica Fluminense. Então, mesmo. foi ali. Caramba, isso tem tempo. A banda começou como Cana Caiana. Cana Caiana. E foi um show Cana Caiana, Bagabalô e Cana Caiana. Sim. Foi uma parceria das duas bandas. O Bagabalô já estava fazendo shows há um ano e tal. E a gente foi fazer ali. Cara, foi uma experiência muito doida pra mim, assim, porque. Por quê? Porque eu sempre fui muito tímido, velho. Ah, tá. Assim, não entre meus amigos e tal, Sim, mas de subir ali. Leva, né? Não tava pronto pra aquilo ali. Cara, que doideira, hein? Né? No primeiro ano sempre. E aí, rapaz, eu arrumei um boné. Nossa. Comecei a óculos cantar, escuros, abaixei o boné. uma máscara. Só abaixei o boné, meu amigo. Escondi, vou olhar pro chão. atrás da aba do boné. Me escondi atrás da aba do boné e assim foi o show inteiro. Consegui fazer o show. Até o fim. Até o fim. Que doideira, cara. E foi mais barato, que pô, a galera prestigiou, né, os amigos e tal, tava cheio, foi legal. E daí começou, a história começou. E aí lembro que em um ano, né, a coisa já tinha tomado uma forma grande, porque tinha a Cantareira, tinha Carlinhos Bar, tinha espaço no Rio, tinha Teatro de Lona na Barra, tinha alguns polos assim, e que já aconteciam, já estava efervescente, né? A Cantareira, por exemplo. A Cantareira, eu vi shows históricos de vocês lá. Pô, cara, eu vi shows históricos também de grandes artistas ali, era um palco muito democrático. Muito né, legal. E aí a coisa foi acontecendo, e a gente foi gravar uma demo, né? O Canamaré fazia também umas releituras de clássicos brasileiros. Sim. Né? A gente cantava coisas de Luiz Melodia, em versão reggae, tinha o Seu Valença, tinha... E a música Lá Vem Onda, do Tom Zé, foi nesse balaio aí, entendeu? Foi uma versão ouvida de gravação de 70 e pouco, num samba canção dele, e ela foi mais uma das que a gente fez versão reggae de clássicos assim, na música brasileira. Aliás, eu vim pra cá pra gravação ouvindo ela. Hã? Eu vim pra cá pra te encontrar, pra gente conversar aqui. Eu vim no trânsito ouvindo ela. Legal. Ficou top. E, cara, música do Tom Zé, né? E, enfim, e a galera... A versão ficou maravilhosa. A gente gravou essa demo, a gente foi gravar a demo, a gente foi registrar o nome do Canamaré, e aí vimos que já tinha, do Cana Caiana, né? Vimos que obviamente já tinha registrado o Cana Caiana, um nome muito popular. Foi obrigado a mudar, né? E aí a gente aproveitou o Cana, que muita gente já falava no show do Cana e tal, a gente quis manter o Radical Cana ali, e aproveitamos a lista, porque antigamente não era a internet, era tudo impresso, né? A gente, vai Cana que não tem aqui nessa lista, que a gente já vai saber que, né, não tem registrado. Na base da caneta. Exatamente. E aí foi Canamaré, selou ali Canamaré, todo mundo bateu o martelo, ficou Canamaré. A gente gravou essa primeira demo, que era Lá Vem a Onda, do Tom Zé, Caia, do Zeca Mindingo, Olhos nos Olhos e A Massa do Dado. A gente gravou essa demo com 4 faixas e começamos a divulgar, né? DJ, rádio comunitária, rádio alternativa. Começou a rodar para tudo quanto é canto. E, cara, a coisa começou a viralizar, né? O famoso viralizar da época. A música Lá Vem a Onda, as pessoas achavam que era nossa, que era do Canamaré. Eu tinha que falar, não, essa música é do Tom Zé, é uma releitura que a gente fez, mas aquela música de vocês ficou marcada. A gente viu que a Lá Vem a Onda tomou uma forma, tomou uma proporção muito maior do que as outras, né? E aí a gente chegou a fazer contato com o Tom Zé via telefone fixo na época, ligando, né? Falei com a esposa dele, que era empresária dele, e a coisa foi acontecendo, ele autorizou, foi super generoso, foi super humilde, assim, respondeu pra gente escrevendo assinado do fã Tom Zé, comentando cada arranjo, sabe, da demo. Pô, que legal. Autorizando, liberando, sem precisar pagar, enfim. E ainda aproveitei que ele veio lançar um CD no Rio, um CD dele chamado Com Defeito de Fabricação, que ele lançou no Ballroom. Aí depois desse processo a gente estava quase finalizando, ele já autorizado, aí ele veio lançar o CD no Rio e falei, cara, eu vou lá conhecer o homem, né? Eu vou lá conhecer o cara. Gravei o cara. E aí cheguei lá, ele recebeu a gente no camarim, foi um momento muito especial, assim. E eu um cara mágico, né? Eu aproveitei ali na orelha dele e falei, irmão, a gente tem estúdio aqui do lado, você tá onde? No Hotel Copacabana? Dá uma chegadinha rapidinho de leve. Grava com a gente, né? Bota a sua vozinha lá. E ele aceitou, né, essa empreitada, gravou com a gente, fez sessão de foto, foi demais, assim. Então, a história do Canamaré começou dessa forma, né, e chegou, né, esse primeiro CD, que foi
né, muito importante, o Zé L. Mansur, que produziu esse primeiro CD. A gente gravou no Estúdio Arte do Marquinhos, do Arthur Maia, né? Enfim, em Haddad lá, entendeu? Dois canais naquela onda ali, na loja. Naquela época nossa lá. E ele conseguiu ali, cara, né, extrair, assim, né, uma qualidade, assim, porque eu tava começando, né? Vários ali estavam começando, né? Chegou o Arizinho na batera para fortalecer também. Então as coisas foram acontecendo aos pouquinhos ali. E aquele primeiro CD acabou sendo emblemático, assim, um CD que as pessoas conhecem várias faixas e tal, nos abriu portas em muitos lugares. Topzaço, assim. Né? Ele realmente, assim, ele nos abriu muitas portas, assim, principalmente no sul do país, assim, né? Realmente foi um acerto. Pô, acho que podia. Eu tava abrindo aqui o papo nosso falando com a rapaziada, brincando com olhos nos olhos. Podia levar esse som, porque esse aí, cara. Toda vez que alguém fala o seu nome, essa música me vem onde eu estiver. Fala de amor, né, cara? E quando Marcelo Banana, essa melodia e essa letra já vem a tua cara, assim. Vamos lá, pô. Leva um pedacinho. Vamos lá. Que essa é maravilhosa. Canção do Dado Lomelino, falando de amor. Maravilhosa. Olhos nos olhos, nosso amor não acabou. Olhos nos olhos, a gente só começou. E que a lembrança da primeira vez nos faça esquecer as tristezas da última. O importante é viver. O importante é viver. Oh, yeah. O importante é viver. Eita, nós, cantareira, como é que ficava nosso som? O bicho pegava quando rolava esse som, era uma loucura. Cara, eu vou te falar, essa música, a gente teve muito feedback dela, assim, de muitas histórias de casais, de pessoas que se reconciliaram, que essa música... Filhos nasceram. Cara, muito legal, muito legal. E como a gente divulgou ela muito lá no Sul, né, verão e tal, muito argentino, uruguaio, né? Lá tem muito, né, cara? E a gente recebia, cara, mensagem, a gente tinha um site que tinha mensagem trocada e tal, né? Eu lembro que teve uma época nos anos 90, ali final, acho que já virando pra 2000, né, aquele trecho ali, que tava uma loucura no Sul Canamaré. Rolou uma parada dessa? Foi assim, a gente lançou o CD aqui, ele ficou pronto no segundo semestre de 99. Foi uma loucura. Ele ficou pronto no segundo semestre de 99. E a gente fez o lançamento dia 5 de dezembro de 99 na Cantareira. Né? Comprava ingresso, ganhava CD antecipado no Matinata, na Fire Rock. E assim, eu lembro até hoje, né? A gente encomendou 2.000 CDs lá na Microservice, na Zona Franca de Manaus e tal, né? E fizemos esse esquema de comprava ingresso, ganhava CD. Cara, nessa noite foram 1.600 CDs embora, 1.600 ingressos vendidos. Caraca. Como as coisas mudam, né? Hoje é tão difícil, né? As tendências, né, cara? É diferente. As tendências, porque você hoje com uma banda, assim, autoral ou não, você ter um espaço, fazer um show, você conseguir botar mais de 1.000 pagantes na casa, assim, você não tem isso acontecendo no mercado, assim, é difícil, a não ser os grandes eventos, né? Sim, sim. Enfim, então, esse parâmetro que eu estou dizendo, assim, porque um evento que a gente produzia na Cantareira que dava 1.000 pagantes não tinha sido muito bom. O bom era perto de 2.000, assim, o sarrafo era lá no alto, né, cara? Era lá em cima. E aí foi muito legal, assim, né, essa noite de lançamento, a gente entregou alguns para divulgar e tal. E ficamos, sei lá, sobrou 200 discos, assim, sobrou 200 CDs. E a gente não tinha mais nada marcado, a gente apostou tudo para lançar o CD. Mandou ver ali. O lançamento, tudo e acabou. A gente não tem produtor, a gente não tem empresário, a gente não tem... E vamos ver o que vai dar. Show fechado, não tem nada. Niterói deu tudo certo, mas e agora? Né? E aí, como a gente não tinha nada, cara, eu cheguei e falei, cara, olha, tem um amigo meu que tá indo pegar onda lá na Praia do Rosa, vai passar o Réveillon lá, já era dezembro, né? Falei, galera, não tem descer, show. Vamos descer. Eu falei, eu vou passar o Réveillon pra ele lá curtir. E se pintar alguma coisa de vocês me avisam que eu volto, entendeu? E se eu conseguir uma coisa por lá também. Vocês vêm. Aí eu levei esses 200 discos pra lá, CDs pra lá. Cheguei lá na Praia do Rosa no dia 26 de dezembro, né, depois do Natal com a família e tal. Começou a peregrinar com o CD na mão. Peguei mochilinha nas costas, CDs, imprimi muito release em casa, acabei com os cartuchos já de tinta da impressora de casa, vai levar. Caraca, bicho. Daquele jeito. E comecei, cara, em 2 dias lá eu perambulei o Rosa inteiro, desde posto de gasolina, restaurantes, orla, açaí, lanchonete, os bares da noite e tal. E o CD acabou em 2 dias, assim, né? Ainda botei pra vender em alguns lugares, acabou. Aí já tinha carro passando, rolando a música e tal, e as pessoas nem imaginavam que era eu que tava loucura, ali, né? Cara? E aí eu martelei lá com o cara que ia fazer o Réveillon na Praia do Rosa Sul e consegui fechar o show pra gente. Liguei pra galera. Vem.
A galera chegou, a maioria chegou no dia 30 e o Maurinho ainda chegou no dia 31 de manhã. Na cara do gol. E né? a gente tocou na noite do Réveillon, na Praia do Rosa Sul, no Réveillon de 99 para 2000, na virada do milênio, né, que Sim, estão falado sim. e tal. E lá já era um local tradicional, que ficava cheio pra cacete. Se assim, acabasse o mundo, vocês já estavam bem, né? já Você tava no maior pico maneiro pra caraca. O bug do milênio, a gente tava ali no Já tô no bug total. E aí, cara, a gente tocou nesse Réveillon lá na Praia do Rosa, que já é um local tradicionalmente, já tinha um aglomerado de quase 10 mil pessoas, assim, na praia, já é um local... fica bombado. Então a gente conseguiu fechar de tocar ali naquele espaço ali, que pra gente foi maravilhoso, cara. Fora que a galera já viu direto disso que você espalhou aquilo Isso, tudo lá. uns 4 dias, assim, É. né? E aí, cara, a gente tocou ali, foi sensacional, foi uma noite mágica, assim. E os resultados foram assim, eu saí do palco, já foi abordado pelo secretário de Cultura de Garopaba, nos chamando para abrir o show da Tribo de Jazz, 4 de janeiro. Aí a coisa começou, meu irmão. A gente tocou o verão inteiro ali, Florianópolis, Guarda do Embaú, Ferrugem, Rosa, a gente tocou o verão inteiro. Dali já encomendamos mais 2.000 CDs que chegaram lá pra gente. No carnaval já tinha acabado. Nossa. E já foram 4.000. E a gente começou, né? Foi assim. Eu lembro que tava uma loucura. E aí acabamos de tocar no carnaval ali, a gente não conseguiu voltar, já fomos para Porto Alegre, fizemos shows em Porto Alegre. Aí começou a nossa história com o Rio Grande do Sul, né? Aí nesse momento. E aí a coisa porque é engraçado, assim, dos shows que eu fui fazer lá, na região sul, né? Com o DKV pra lá, pro lado de lá. E às vezes quando eu tô no show, o pessoal fala, vocês são de qual cidade mesmo? Aí eu falo de Niterói, né? Nós somos de Niterói. Aí o pessoal fala do Canamaré. Cara, é muito legal. Porque sempre anunciava a gente com uma banda carioca. A banda do Rio, sempre assim. Sempre Niterói. Marcava porque primeiro somos de Niterói, não somos do Rio, né? E a gente tem um orgulho danado de ser de Niterói, né, cara? Tem. Então... E era pra mim, eu ficava todo orgulhoso, quando eu falava, vocês são de Niterói? O Canamaré. Os caras são também, pô. Legal, e era muito, virou uma marca, né, legal, cara? a gente massificou o nome Niterói. Deu pra perceber. E na sequência chegou também, a gente abriu essa frente lá no Porto Alegre, quando eu comecei pra Porto Alegre, depois do verão, né? Lá a gente encontrou um mercado, assim, gigante. Não só com reggae, o mercado musical gigante. Tem um circuito grande lá. Além da Rede Atlântica, que é a maior rádio lá que pega no estado inteiro, todas as outras rádios tocavam os artistas. Tinha um circuito. Não tinha só jabá. Sim. A gente chegou lá e a gente começou a fazer a rádio Unicinos, rádio Pop Rock, rádio Ipanema, que era o mesmo dado da Fluminense, na 94.9. Isso mesmo. A gente, caraca, meu irmão. Aí estão tocando Lá Vem a Onda num rádio, na outra estão tocando Olhos dos Olhos, na outra estão... E começaram a tocar várias músicas do CD. Gente, como assim, cara? Né? Como é importante. E me deparei com várias bandas, um movimento muito forte acontecendo lá, e fomos muito bem recebidos por todos eles também. Então, realmente foi muito legal. E toda vez que eu ia, né, eu levava uma bolsa, meu irmão, de CDs das outras bandas de Niterói aqui. Rio Reggae, espalhava Reggae, geral. Onda R, Bagabalô, Nayá. Todo mundo. Eu que chegava lá nas rádios lá, né? Era o divulgador oficial da gravadora. Da gravadora. Exatamente. E aí, na sequência, a Nayá foi, o Bagabalô também foi, fizeram temporadas lá, e aí abrimos caminhos, né? Pô, graças a Deus, foram maravilhosos. Teve uma história com o William Magalhães, né? Não teve uma parada dessa? Então, o primeiro CD foi produzido pelo Zélio Mansur, né? Pelo Zélio Mansur. O segundo CD, a gente, com essa história lá no Rio Grande do Sul, a gente fechou com uma gravadora chamada Orbit Music, que fazia parte da rede RBS lá, da rede Atlântica e tal. Que na época fechou com a gente, com o Shima Roots, que era uma banda gaúcha, e com o Armandinho. Sim. Que quando a gente chegou lá para tocar, o Armandinho já tinha algumas músicas autorais, que grande parte das autorais dele ele fez na adolescência dele. E só foi estourar com elas agora. Caraca, tudo guardadinho. Já bem mais velho, tudo né? Guardadinho. Quando a gente chegou no Sul, ele fazia voz e violão, tipo Igor Carvalho, barzinho e tal. E bombava, ele tocava lá, meu irmão. Eu sempre dava um rolezinho, ela assistia pro dele, onde ele tava tocando sempre tava bonito. Tava bonito, tá florido. Sempre tava cheio, exatamente. E aí a gravadora fechou com os 3. Gravamos os três CDs, cada um artista gravou seu CD pela Orbit. E eles lançaram os 3 juntos, tipo assim, lançando nossos trabalhos de reggae nesse momento. Mandaram uma frente de reggae. Exatamente. Então, nesse momento, eles nos deram a possibilidade de escolha, né, do produtor que a gente queria fazer, em qual estúdio, se seria no Rio, se a gente ia gravar lá no Sul e tal. E naquele momento, a escolha foi o William Magalhães, né, que fez essa produção musical, né, apesar dele não ter essa veia do reggae e tal, mas é um músico, né, um cara, né, fora de série e tal. E tinha esse approach, tinha essa possibilidade, então a escolha foi essa. 80% das músicas do Dado Lamelino, do CD, né? E, enfim, foi isso, cara.
E a gente foi uma época que a gente teve uma visibilidade muito grande lá no Rio Grande do Sul, que foi ali de 2002, 2003 ali. A gente chegou a tocar 2 anos seguidos no Planeta Atlântida, que é um festival muito grande no Rio Grande do Sul, né? Que reúne maior festival de lá. Reúne tipo um Hollywood Rock aqui, tipo, reúne de 80 mil, 100 mil pessoas, né? E tinha uma edição que rolava na Praia de Atlântida, no Rio Grande do Sul. Isso. E uma edição que rolava em Florianópolis, em Santa Catarina. Então eles faziam sempre os dois. E a gente tocou 2 anos seguidos nos dois, né? Foi realmente uma experiência assim. Eu lembro que vocês estavam gigante assim pra gente, né? Foi uma coisa maluca, assim, né? E nesse CD tem, né? Chuva Miúda, que foi a canção que. Daqui a pouco eu vou tocar Chuva Miúda. Que foi a canção que mais foi tocada. Esse disco lá. É qual? É o Cores do Mesmo Mar. Né? Que é isso que eu ia te perguntar agora, tem alguma dessas faixas, tem alguma que você carrega tipo como um hino pessoal, talvez essa ou outra? Cara, Chuva Miúda, na verdade, foi o seguinte, ela tem várias letras muito legais do Dado nesse álbum, né? Só que a Chuva Miúda foi a música que nos abriu muitas portas, que foi a música que foi para a Rádio Atlântida tocar, foi a música que na própria Rádio Atlântida ela fazia aquelas revistas mensais ali de verão, que saía coletando das bandas, a música tava lá. Então foi uma música que sim, foi uma sobrevida, porque a gente ficou com o primeiro CD desde 2000 tocando lá. Muito tempo. Aí quando chegou 2003 ali, um pouco antes de lançar o Cores do Mesmo Mar, a gente lançou Chuva Miúda, tipo single, né? Sim. Na época nem falava muito esse nome single, né? Hoje é single direto na plataforma digital. Mas na época a gente lançou, falou assim, não vai ficar pronto tão rápido o álbum, né, pra gente lançar. Vai lançar ela na frente. A gente tava precisando. A gente botou ela, foi um acerto, a música caiu nos gols do público. Cara, vamos ouvir Chuva Miúda, né? Esse mundão de meu Deus, a rapaziada do Sul que tá assistindo a gente aí, cara, aí aproveita que também relembra, né? Porque aqui todo o Sudeste, o Brasil todo e o mundo todo, agora a gente vai ver Chuva Miúda do Cores do Meio Mar, né? Chuva Miúda. Vamos lá. Mais conhecido como Small Rain. Chuva miúda, vem de mansinho, uvu, cai devagar. Chuva miúda, vem de mansinho, uvu, é no balanço do mar. Chuva miúda, vem de mansinho, uvu, cai devagar. Chuva miúda, vem de mansinho, uvu, é no balanço do mar. Vou de canoa, benzinho, vou navegando na proa e te fazendo um carinho enquanto cai a garoa. Vamos zarpar pra uma ilha distante, um pontinho no meio do mar, um lugarzinho perdido no tempo, eu e você deixando rolar. Chuva miúda, vem de mansinho, cai devagar. Chuva miúda, vem de mansinho, é no balanço do mar. Cara, olha que coisa. Muito maneiro, muito som, muito legal. Eu sou muito grato a Chuva Miúda. Pô, cara. Ela abriu mais linda, portas, né? Pô, ela tem uma vibe, uma energia, você tem uma vibe muito maneira, cara. Valeu. Como é que vocês. A parada da banda, né? Como é que a banda equilibrava esse lance do reggae, do MPB e a música afro, né? Sem soar forçado, né? Porque pra vocês ficava era tão natural a sua voz e toda a sonoridade. Cara, eu vou te falar, isso foi uma coisa que aconteceu muito naturalmente. Tem muita banda forçada de reggae, aquela onda muito carregada, cara, né? Então, assim, né? Vamos lá. Muita gente cobra isso, né? Muita gente fala isso, o reggae é roots, é raiz. Essas coisas, né? Não tem. A Cidade Negra passava por isso, então, né? Então, assim, nós somos brasileiros, né? Não tem nenhum jamaicano aqui. Fica doido essa Conheci coisa, o reggae com 15 anos. Assim. Fica uma pressão de você tem que fazer aquelas ondas todas, né? Conheci o reggae com 14 ou 15 anos. Então, assim, a gente nunca teve a pretensão. Minha voz é grave. Eu cantava Roberto Carlos, meu irmão. Eu cantava Dolores Duran. Calbi Peixoto. Eu não tinha filosofia Rastafari. Né? Vou enrolar um dread porque eu tenho banda de reggae. Não tinha essa. Né? Não falava de já, até porque é uma coisa que não é um local de fala meu, entendeu? Enfim. Nós éramos amantes do ritmo reggae, éramos entusiastas do ritmo reggae. Então a mistura do Marcelo Banana, que tem essa história,
Do Maurinho, que tem a história dele. aula dele. Né? Do Catraca, que era professor de capoeira. Certo. A percussão dele era muito Isso. voltada para o lance da capoeira, de berimbau, Você da viu muito nos discos tabaco, da do presença do pandeiro. berimbau. O Zé já era parte do jazz, de música instrumental, de virtuose, uma outra praia. sim. Né? O Airezinho com a batera, que também, pô, tocava... Polivalente. Aí eles é polivalente. Tocava em cruzeiro, né? Navio, tocando de tudo um pouco, né? O Rick, né? Com a guitarra base. Enfim. E aí, cara, e o Zé, ele fazendo esse meio campo todo. Esse resultado, essa sonoridade, né? Que você curtiu e tal, foi uma coisa que saiu assim. A gente não falou assim, vamos fazer dessa forma, não. É o nosso som. A gente fez da forma que a gente conseguiu fazer. Com a identidade da galera. Exatamente, a gente conseguiu fazer dessa forma e graças a Deus, né, a coisa ficou... Eu, particularmente, quando ouvi a primeira vez a minha voz gravada na vida, não fiquei em depressão, mas porque é demais falar isso. Pancadão. Mas eu falei, nossa senhora. Sou eu mesmo que eu tenho isso. Que coisa horrível, meu Deus. Eu fiquei quase deprimido, cara. Porque a nossa referência de voz é Michael Jackson, Stevie Wonder, coisa muito boa na vida inteira, mixado, masterizado. Então tu ouve a tua voz nua e crua ali. Na primeira eu falei, rapaz. Então primeiro foi aceitar, né? Que a minha voz era aquela e eu vi a pessoa batendo palma e falei, cara, tem gente que gosta. Tem gente que paga o ingresso. Eu sou meio chato, sou meio caxias comigo, mas a galera tá aliviando, né? Enfim, então essa mistura foi a sonoridade do primeiro CD do Canamaré, que foi a grande marca nossa, assim, foi o grande conquista, assim, né? Sabe que eu vou dizer uma coisa, eu acho que a tua voz, cara, como reggae, assim, como a onda de vocês era muito reggae, pra mim foi o contrário, assim. A sua parada, a identidade do Canamaré era muito, além da sonoridade da galera, era muito a sua voz, porque era muito diferente daquele universo do reggae, de como a galera cantava, além dos timbres, né, de como a galera cantava. Era uma onda muito diferente. E você entende que mesmo que eu quisesse fazer algo diferente, não tinha como, minha voz é essa. Cara. Não adianta querer jogar lá pra... Até posso jogar na região mais alta, puxa, cantar lá no limite e tal, vai ficar um pouco diferente, mas não vai mudar muita coisa. Mas acho que pra mim esse foi o destaque, porque quem ouvia era uma outra... Pô, esses caras... Ficou uma marca, uma identidade muito forte da banda ali, né? E você acredita que tinha uma galera assim que às vezes vai falar comigo assim, tipo, brincando assim, tipo... Querem acabar com a massa. Querem acabar. Na verdade, meu irmão, o tom era aquele, assim que saía. Tipo de Já, né? Ninguém se lembra de Já. Não pratico bruxaria, tipo de Já, né? A voz do cara, né? Não tem jeito. Porra, o cara também é outro cara top. Magnata. Demais, né, bicho? O bicho é bom demais. Então, eu tô indo pra Porto Alegre agora sábado, né? Fazer um show. Né? Falou do Fauzi, gente. Vou tocar lá nesse show que eu vou fazer em Porto Alegre no sábado agora. No Quarto Distrito, que é um bairro que foi revitalizado, tá tendo muito empreendimento, né? Eu vou tocar no Fuga Bar, que é um bar que está acontecendo em Porto Alegre. Tem dois locais diferentes, eu vou tocar nesse do Quarto Distrito. E no sábado seguinte, dia 17, é o Fauzi que vai estar lá. Que maneiro. Fazendo um trabalho solo dele, que é bossa, jazz, bossa reggae and blues. Cara, que legal. Tem uma onda diferente, né? Com uma banda do Maranhão também, que não é o Tribo de Já. Não é o Tribo. Né? Enfim. Pô, a Fauzi era... Então, estamos na luta. O cara é um ícone, uma né? lenda viva. Uma lenda viva da música. Ele cara. Ele é uma pessoa muito, muito, muito centrada, assim, muito a par mesmo do movimento, da história de quem ele é e muito importante, né, cara? Muito importante tudo dele, que ele assim, fez. Cara. Tem um parente meu das antigas, assim, um senhorzinho já, assim, deve ter uns 80 e tantos anos, que é fãzaço dele, é maranhense o cara, né? E o cara fala dele pra caramba. Fauzi é a vida do cara, assim. E é o cara que... Eu já gostava do Tribo de Já, e é o cara que me aplicou muito mais, né? Ouve isso aqui, agora ouve isso aqui. Sim, ele uma discografia muito grande, né? Muito sucesso. É muito tempo. E ele ainda na pandemia, quando começou a pandemia, o Canamaré lançou 3 singles, né? O primeiro single foi com participação dele, que foi a música do Maurinho, chamado Caiamã. A gente lançou, tem uma videolyrics até no canal do YouTube lá, que o Maurinho fez também umas animações. O Maurinho trabalha com animação e tal. E o Fauzi, na época, era pandemia e tal, ele gravou lá do Maranhão, a gente mandou pra ele a track, o arquivo, ele gravou lá no estúdio e mandou pra gente, que foi sensacional. Os meninos, a banda inteira, né? A banda muito querida. Todo mundo, o maneiro do Canamaré é que todo mundo era, muito maneiro, cara. Cada um na sua onda, mas todo mundo. Sim. É uma galera de uma vibe muito maneira, a banda inteira. A gente lançou, cara, que a gente retornou em 2015, né? Eu, o Zeco e o Maurinho, né? Chegamos a fazer alguns shows lá no Rio Grande do Sul. E aí veio pandemia, a gente meio que se articulou, aí meio que. Deu uma bagunçada em todo mundo. E aí, mas nessa pandemia, a gente lançou 3 singles, né? Primeiro foi o Maurinho, com a composição do Maurinho, que foi o Caiamã. Na sequência, a gente lançou Ela Parecia o Céu, com a composição do Zeco, uma composição que ele já tinha também já de um tempo e tal, mas que ele
né? A gente acabou lançando ela nesse momento. E a terceira foi uma composição minha, que foi Pense Coletivo, que tinha a ver com a história da pandemia, né? Enfim, com participação do Flavinho Ragaman. Além de gravar o trombone, ele também fez uma participação vocal, fez uma raga também. E esses foram os últimos lançamentos do Canamaré, né? Maneiro, aí a coisa meio que parou. A gente também começou um trabalho coletivo do Engenho Roots, né, na pandemia, que era uma coisa de tocar cover, né? Uma coisa de retomar, vamos tocar reggae, galera. De movimentar. A gente tava paradão, cada um para um canto, a gente juntou. Maneiro. E começou eu e Máriozinho Seixas, né? Sim. Tava morando no Engenho do Mato, a gente aquela coisa de com medo de se aproximar. Eu falei, Mário, vem aqui pro quintal vamos aqui. Fazer uma história a gente fala no aqui, quintal aqui, bota o celular longe. A gente fica aqui, você vem de bicicleta, que você nem entrar em casa. Aí a gente fez o primeiro, e foi mal barato, cara. Fez o primeiro eu e ele. A gente falou, vamos fazer semana que vem de novo, foi tão legal. A gente falou com a galera. Foi fluindo. A gente fez na semana seguinte, chamou o Flavinho Ragaman. Sim. Nós fizemos em trio. Foi mais legal. Aí na semana seguinte, vamos fazer de novo? Acho que chama mais um. Aí a gente chamou o Davi. Sabia. Aí fizemos em quarteto. Aí foi muito legal. Uhum. Aí a gente falou assim, porra, cara, se a gente chamar um bateria e um baixo, a gente tem uma banda, né? Acabou, já tá montado, né, bicho? Aí chamamos o Pedrada, do Ponto de Equilíbrio, né, baixista, que é meu vizinho ali no Engenho do Mato, ele é produtor também, tem um selo ali, grava uma galera, tem estúdio. E Fabinho Muniz, né? Fabinho Muniz, bravo, nosso professor. Flavinho mestre das baquetas. Baquetas e baterias do reggae na alma. Toda vez que eu encontro com ele, eu falo, cara, o cara é o batera do reggae total. O cara é danado. Desse monte de show que vocês viajaram no Brasil com o Canamaré, quando vocês passaram. Você lembra de algum show mais doido que vocês fizeram? Que às vezes acontece um show maluco, né? Doido, teve, cara. Esse tem esse já tem até guardado. Aquele show maluco que acontece na nossa vida de músico. Já tiveram alguns, né, cara? Assim, né? Alguns. Mas teve um, cara. Teve um, que não é uma história tão bonita assim, mas é uma história doida. Você sim, uma história sim, claro. Doida, né? Foi Canamaré e Raiz do Sana em Campos. Canamaré e Raiz do Sana em Campos. Isso devia ser 2001, 2000 talvez. Enfim. A gente fechou, né? Direitinho lá, contrato, cadê o sinal? Blá, blá, aquela coisa que toda, na parte formal, toda bonitinha, tá tudo carimbado. Uma festa num clube, né? Festa para estudante, festa para jovens e tal. A gente ia tocar primeiro um evento. E depois ia ser o show do o show do Raiz do Sana. E a gente chegou lá, o combinado, chegou lá no horário certinho, de van. Cumprimos o nosso papel. Vamos passar o som. Aí o combinado, ela acabou a passagem de som, um acerto dos outros 50% do cachê, né? E aí beleza, tudo certo. Aí quando acabou a passagem de som, o produtor veio e falou assim: poxa, amigo, você se importa se vocês vão jantar no restaurante ali? Se importa de eu acertar com você depois que a gente está recolhendo a conversa antecipada, as vendas locais antecipadas e tal? Eu falei, sem problema, irmão, tranquilo. Tinha um contrato, né? Tava ali tranquilo, 50% lá na conta. Aí fomos jantar, voltamos. Cara, daqui a pouco eu vou no camarim lá sentar com você. Isso aí já foi passando o tempo. Nossa. Né? A casa, o clube enchendo, né? Chegando perto da hora da gente tocar. Daqui a pouco eu volto. E eu calmo ali no camarim, pensando em tudo, porque na época a gente não tinha produtor, empresário. Eu era o cantor, fronte total, arte gráfica. Nossa, irmão. Caraca. E aí, daqui a pouco entra ele no camarim com a cara transformada, meu irmão. Aí entrou um vampiro. O famoso fudeu. Aí entrou um vampiro ali, cara. Entrou um vampiro com mais 2 calangos do lado. Possuído, com aqueles olhos já arregalados, nossa, daquele jeito. Com a conversa de que ia acertar depois do show. Só que ele estava lidando com Marcelo Banana de Niterói. Né? Santa Rosa, brabo! Noronha é Torrezão, sangue. Bananinha, filho de bananão. Noronha. Aí ele veio botar uma bronca, tipo assim, entrar logo. Eu falei. Aí eu fui educado, né? Sou educado, né? Aprendi com papai e mamãe. Falei, amigo. Queridão. Falei bem calmo. Falei, só, deixa eu explicar uma coisa. Sem o 50%, a gente não tem nem show, a gente nem sobe no palco. Não vai rolar. Então, agiliza, não sei o quê. Quando eu falei assim educadamente com ele, cara, ele cresceu, ele confundiu as coisas. Ih, fechou o tempo. Eu dei uma chance pra ele, na verdade, né? Tipo, de dar o cara fechou o tempo, saiu do desenrolo. Eu tentei dar uma chance pra ele e ele, quando eu falei isso, ele cresceu e gritou dentro do camarim, na frente da banda, frente de todo mundo, os amigos dele. Que isso, meu irmão, não sei o que, você tá achando que eu sou o quê? Que eu sou produtor aqui? Falei aquele negócio todo com aquela cara transformada com cerveja na mão, né? Daquele jeito, falando isso. Irmão, quando ele acabou de falar, eu falei, meu irmão,
primeiro você limpa o seu nariz para falar comigo. Nossa. igual a mãe falando, vou botar pimenta na sua língua. Não, né? primeiro você Primeiro limpa o seu nariz pra falar comigo, pra tá lidando com o moleque. Não, aí dei aquela assentada, aquela aterrada nele, assim, bonita, assim. Volta. E agora, já que você aumentou a entonação, então você entenda. Ou você volta lá com o resto do cachê, ou a gente vai embora, irmão. Você vai ter que se virar aí com o teu público. Beleza? Nossa. Aí ele foi embora e voltou com um saco de dinheiro. Nossa. Catou lá o saco, voltou com um saco de dinheiro. Do jeito que tava. Aí eu falei, então agora... Eu falei, dá licença agora. Aí Ainda eu falei, contar, né? Eu falei assim, por favor, fica do lado. Aí contei, fiz ele ficar de frente, contei o dinheiro Claro. na frente dele, tá tudo certinho. Eu falei, agora você me dá 10 minutinhos, porque a gente precisa voltar aqui, porque você causou aqui, né? A galera tá um pouco tensa. Falei, galera, aí viu que a gente tá lidando com... Então tira tudo do camarim, bota tudo dentro da van, tranca a van. Já deixa pronta, com a chave ligada. Com a chave virada. Eu enrolei o cachê todo no saco, botei dentro da cueca. Caraca, e subi no bicho. palco pra Que fazer loucura, o cara. show nessa vibe, com o cachê na cueca. Puta depois da dessa. Então, assim, clima, né, bicho? essa foi braba, meu irmão. Essa Essas foi braba. maluquices, né, cara, que a gente passa na vida. Que troço de doido, né? Só a gente mesmo, cara. E mesmo assim a gente ama essa profissão. É uma loucura. Mano. Rapaz, teve uma parecida com essa no Sul, que eu tive que segurar o Luiz Carlinhos lá, que ele ia matar o cara. É né? mesmo? Pirou, Luiz Luiz segurar, Carlinhos? foi delegacia, aquelas coisas todas. Que Passei por uns negócios desse maluco também. Pô, bicho, foda. Vou falando do time todo, falando fora o Canamaré, que é só essas loucuras que a gente passa na vida aí. Você hoje tá tocando com Engenho Roots, né? Com o Forró Informal, não é isso? Sim. Esse eu não conhecia o trio Roots Rocking, eu não conheço Cara, esse. a verdade é o seguinte, né? Como é que você respira, né, cara? Fora- Tá tocando com uma porrada de coisa. Fora o Canamaré, né? O Canamaré eu fui só Canamaré a vida inteira, né? Aham. Então quando eu saí do Canamaré, 2003, 2004, né? Aí depois entrou o Vitinho. Sim, né, Vitinho que Carvalho, gravaram irmão. o terceiro disco, Foi, né? foi. Desculpa, ficou muito legal também. Nessa época eu comecei a tocar carrom, né? Carrom tinha começado a chegar aqui velho. no Brasil, Você estava devia começando a tocar ficar carrom em tudo quanto é popularizado. Eu lembro da Lanlan, né? Lanlan, Tocando e Cássia. tal. Aí o amigo começou a fazer, o Igor, que era do Nayá na época, começou a fabricar uns, eu peguei um e vi que tinha facilidade para tocar o negócio e cantar junto, né? E aí... Eu fiz até um show com Banana, cara. Eu tocando voz e violão e Banana tocando carrom. E o moleque Aí. foi atrás de tudo, Aí. rock and roll, reggae, forró. Sabe o que eu tchá, lembro? tchá, tchá, Você foi merengue. tocar um Raimundos, Raimundos? caiu porque... Mulher de Fases? Mulher de fase, pode ser. Que eu meti bronca no beat, acelerei, que eu achei que vocês estavam... Foi. Que alguém tava no palco. Que isso? É Banana que Eu acelerou. falei, Banana tá. Pô, o cara mó. Olhos nos olhos, o cara tá sentando o pau aqui atrás. Caralho, eu meti bronca, meu irmão. Agora, Raimundos, quando pô. começou o papo aqui que eu vi Iron Maiden, agora eu entendi por quê. Mas aí eu comecei a tocar o carrom. A gente fez uns reggae acústicos e tal, com o Felipe Rossi da flauta transversa, que depois virou músico militar, hoje não tá mais aqui. E com o Bruce, que Bruce. já mora há muitos anos lá Tá na Suíça, né? na Suíça, né? Ele tá lá, faz forró lá, faz de tudo lá. E aí Saudade a gente começou desse a tocar algumas coisas, cheguei a montar uma banda chamada Vila Verde nessa época. Sim. Né? Com o Marcelo Cabelinho, com o Daniel Drago no baixo, Fabinho Muniz era o batera até nessa época. Mas a coisa desgangolou ali, depois eu fui para outra área, comecei a estudar área do petróleo, fui trabalhar no óleo e gás, instaleiro, né? Como inspetor da qualidade, controle de qualidade, uma área totalmente diferente. Até 2015... Outra onda. Outra onda totalmente. Né? E, enfim, nessa época, né, que eu saí e tal, eu descobri o lance do carrom, e a gente sabe que essa coisa da apresentação, né, de banda é muito difícil, as pessoas fazem esse pocket, né? São os espaços que tem na cidade. Mais viável. Então eu comecei a fazer isso e tal, mas é desse tempo. Sim. E aí em 2015, com o escândalo de Petrobras, aquela questão da crise do óleo e gás, fecharam os contratos e tal, eu fiquei desempregado. Trabalhava no estaleiro Mauá como técnico em controle de qualidade. Sim. Na obra na Vista da Transpetro e tal. E eu falei, rapaz, Vou ter que rebolar. o que eu vou fazer agora? Que eu tenho a música, mano. Então, Os filhos estão comendo. comprei tão um bebendo. belo instrumento pra mim. Pesquisei na época, comprei um belo instrumento e voltei Pra a dentro. fazer. Aí comecei a fazer cheguei a fazer alguma coisa com o Zeco, depois também com o Igor Carvalho, depois com o Serginho Paranhos, que o Bruce tinha acabado de ir embora, que era o parceiro dele, e com o Davi Damasceno e tal. Aí começamos a fazer algumas coisas, né? Assim, de acústicos, assim, aqui, acolá e tal, cada hora era um com um, assim. Já cheguei a fazer coisas com o Davi e o Flavinho, que eles já tocavam juntos, já tinha uma banda Devir e tal, né? Eram parceiros de temporada. Eu lembro que você rodou com uma galera nessa época aí. Exatamente. E aí, assim, quando começou o Engenho Roots,
né? Que somos 4 cantores, né? Sim. Eu, Mário, Davi e o Flavinho. Né? A gente ia fazendo junto ali e tal. A partir daí, de 2021, a gente começou a fazer... Da pandemia, começou a fazer... A gente fazer mais coisas juntos. Os 3, o trio, Sim. né? E aí sempre na divulgação era... O nome dos 3 era difícil, a gente pensou um nome ali tem que pra ter, botar né? e ficou Trio Roots Rock. Sim. Mas acabou que a galera quase não usa. Entendi. A galera quase não usa. Quando vai botar lá, a galera quer botar o nosso nome, entendeu? Porque o Trio Roots Rock nem vai saber quem é. Exatamente. Né? Tipo Até isso. chegar a marca virar uma marca, né? Demora um pouquinho. E nessa volta em 2015, cara, né, além de retomar o Canamaré, de fazer esses acústicos com o Carrom, uma coisa que eu tinha muita vontade, que é uma coisa que mexe muito comigo, né? Assim como o reggae e outros estilos, é a música nordestina, né, cara? Forró. Cara, eu tenho que essa referência também, que eu tenho cara, da minha infância. Da minha também. E das nossas festas, das festas de São João, tudo que a gente ouve desde criança em escola, né? Essa coisa dos vinis. Eu sou de família nordestina, de origem, né? Eu nasci em Niterói, mas minha família ainda está lá, né? Acabei Sim. de vir de lá, fui visitá-los e, cara, aquilo tá tão na minha alma e eu vejo você é um dos caras que também levanta essa bandeira. Eu também lá no DKB, desde o início, todos os discos tem alguma, né? Eu sempre empurrei alguma porque eu amo. E, cara, e Acho que você... é a música brasileira, né, cara? A gente, são nossas referências, né, cara? Enfim, até o Baia tem um do Baião também, Baia das músicas, também. é muito, muito legal. E aí, cara, eu falei, cara, queria experimentar a zabumba. Tá bom, do Aí caralho. peguei uma zabumba emprestada. É uma onda, né, bicho? Meu pai tinha uma zabumba lá que tinham deixado na casa dele. Meu pai, a galera lá, musical pra caramba. A esposa do meu pai toca no Rio Pandeiro há mais de 10 anos. Meu pai tocava acordeon. Sim. Não profissionalmente, né? Mas tocava de entusiasta. Inclusive, ela tá lá em casa guardadinha, que eu pretendo inserir ela em alguma coisa na minha vida. Vai entrar em alguma história. Com certeza. E aí, eu comecei a tocar e falei, porra, caralho, dá pra tocar, Dá pra eu rolar. gostei, é legal, consigo cantar, É. né? E aí eu comecei a fazer algumas coisas com o Serginho, às vezes com Carrom mesmo, ele tocando os forrós. Pô, Aí bom eu demais, peguei né? umas zabumbinhas ali emprestada do meu pai, que ele tinha lá, ele deixou comigo até. E aí ficamos fazendo informalmente alguma coisa até que eu botei a pilha de Serginho. Serginho teve o forró Como é que pode, né? Sim. O forró do biquíni, na Sim. época que foi no Virgílio, Sim. depois palco do Bené. Eu falei, vamos tal, desmontar esse trabalho. Vamos do botar isso forró. pra frente? Vamos botar isso pra frente. Ele, cara, o forró morreu, cara. Que isso, cara. Mas realmente estava assim, o circuito A do forró cena, do né? Rio, que foi muita foi coisa, tava realmente bem assim, devagar, né? E ele falou assim, pô, cara, é uma coisa que, né? Eu falei, pô, cara, eu tô amarradão pra fazer. Se eu desenrolar tudo, articular tudo, organizar, você Tu vai vem fazer o pra show? dentro? Tu vem fazer o show? É. Ele, não, beleza, eu vou. Eu articulei tudo e comecei a fazer, meu irmão. Acho que foi em 2018. Tá na ali. alma do brasileiro, não tem como, cara. E aí comecei a abrir frente aqui, dali, a gente faz como. aqui, né? E aí foi indo, cara. Foi indo. A gente chegou a fazer uma época no El Pescador ali, na Praia de Itaipu, né? Porque que tava bombando ali o canto esquerdo de Itaipu. Tem como não funcionar. Que o Careca fazia o reggae Sim. todas as sextas ali, que chamava muita atenção ali, dava muita gente. A gente começou a fazer o forró no bar do lado ali, Sim. nos dias diferentes do reggae, né? E também, pô, nem é um lugar bom pra dançar, que forrozeiro gosta de piso liso, né? Mas o astral é tão bom ali que a galera A ficou vibe, amarradando, né, cara? dançando forró ali na areia E fofa, são né? ritmos tão primos, né? Tão Sim, irmãos e primos ao mesmo tempo. conversa. E aí foi isso, cara. E aí aconteceu o forró informal, a gente começou cada vez mais a fazer mais coisas e ocupar espaço. Hoje em dia a gente toca em escola, para as crianças dançarem as quadrilhas, as coreografias da dança, a gente faz um negócio diferente, Pô, até que não é um maneiro, show, cara. né, que é mó barato, a gente faz algumas escolas na região oceânica. Você tava falando da pandemia clube, também? enfim, Eu lembrei agora, você falando da condomínio. pandemia, teve um lance que você lançou pro teu filho, né? A parada que Teve isso também, cara. Teve isso em 2000 e... que foi no nessa verão parada. de 2021, na pandemia já. Tava um dia com meu filho na praia, Taquara, curtindo com ele. O molequinho, não, né? Tava Ele- molequinho, né? Ele tinha 10 anos, 10 agora anos. tá com 15, vai fazer 16, tudo mudou, né? É. E aí... A brincadeira vai ficando mais cara. Exatamente, agora é só Pix, né, camarada? Na época. É. E aí a gente tava na praia um dia, né? Fui pra praia um dia com ele, Taquá e tal. Aí, porra, futebol, surf, praia, cansa, né? Né? Aí tu chegou aí, moleque, senta aí. Ficamos na praia o dia inteiro e tal. Aí fomos pra casa. Fomos pra casa, sei lá, depois do almoço, assim, umas 2 da tarde, 3 horas da tarde. Chegamos em casa, ele tomou um banho, entrou no quarto pra ver filme, ligou o ar-condicionado, eu tô na cozinha lá lavando louça, fazendo comida, né? No Adiantando a vida. calor desgraçado, É. suando na cozinha. Aí daqui a pouco só vejo que faltou luz. Faltou luz. Aí eu falei, né, que vai sair rapidinho lá do Vai quarto. pular, né? né? Vai pular do quarto, né? Internet para Aí tudo. vem ele.
Ai, caiu a internet, né? A internet é o primeiro, pula na hora, meu. A internet não, meu para. filho, faltou luz, cara. Muito mais do que isso. Parou tudo. Aí passou um tempinho ali, ele a gente almoçou e tal, e ele falou uma coisa assim, tipo, que as crianças hoje em dia usam muito, estou entediado. Usam. Estou entediado. Virou um slogan deles. Aí eu falei assim, o que é entediado, meu filho? O que seria isso? O que é entediado? Ele tentou explicar com as palavras dele, né? Eu falei, filho, a gente foi à praia, você jogou bola, contou com os amigos, fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Tava vendo filme no Netflix. Você tá entediado, cara. Isso cabe? O dia inteiro a gente fez. Fiz ele pensar, trocamos uma ideia e tal. E aí botei, falei, o que você quer fazer então? Vamos fazer isso, aquilo, sugeri 1000 coisas, né? Pra gente fazer. E ele... O que dá pra fazer sem luz? E ele, vamos andar de skate, vamos voltar pra praia, vamos pôr do sol, o que você quer fazer? Aí ele queria mesmo um amigo, né? Uma criança pra brincar, só que aí ele tava só comigo ali. E aí dentro das coisas que eu falei, vamos fazer uma música, não sei o que, ele abriu o olho, ele, fazer uma música? Entendeu nada, né? Aí eu senti que ele se interessou, começou a perguntar, eu peguei o violão, cara. Peguei o violão e... Pô, mostra pra gente aí, cara. Pô. Peguei o violão e ali a gente escreveu uma letra falando mais ou menos do universo, que ele tava começando a pegar onda, surfar e tal, ele tava empolgado com o negócio. Tava amarradão. E aí... Conseguiram traduzir na canção, né? Rapaz, deixa eu ver se eu lembro. Vê se tu lembra. Cara. Pô, isso aí é muito legal com o filhote, né, cara? Peraí. Música com os filhotes. Lembrei. Aí saiu essa letra com ele, né? A gente fez ali uma parte, ficou legal, assim, a gente curtiu. E aí a gente encontrou com o Davi e o Bento, filho do Davi Damasceno, né? Teu filho, o nome do seu filho, cara? Meu filho é Caetano. Caetano. Em homenagem ao meu avô Caetano, que fez um bullying com meu pai, Cláudio Banana. E aí, cara, o Caetano e o Bento estudavam juntos no mesmo ano. Entendi. Né? Desde a escola Meniná, antes e tal, e estavam passando para outra escola, que acabou na faixa etária e tal. Enfim. E aí a gente mostrou de onda, assim, com violão, assim, mostramos pro Bento e pro Davi, né? E o Bento ficou... E Bento mandando ver, o Bento gostou pra caramba, ele falou, pô, elogiou, adorou. Eu vi que ele ficou empolgado. Aí eu desafiei ele, botando uma pilha, né? Que eu sei que ele gosta muito de rap, moleque gosta de rap e tal. Aí, moleque! Ele ligadão, e Black Alien, e outros artistas também, ele é moleque bem antenado. E botei uma pilha nele e falei, se você fizer um flow em cima desse reggae aí, você vai ganhar a parceria. Em 3 dias ele chegou com aquele rap que ele canta. Top. Né, que ele fez sozinho. Conversei com o Davi, ele falou, o moleque fez sozinho. O moleque se virou sozinho. Fez sozinho. E eu fiquei até emocionado quando eu vi assim. Falei, caralho, o moleque esculachou. O moleque é foda, cara. O moleque esculachou. O moleque é danado. E aí eu que tive que correr atrás pra fazer a parte que eu canto, que era o meio de campo da parte que meu filho canta com a parte do rap dele. Pô, meu irmão, eu tive que cortar um dobrado pra fazer a minha parte. Mas aí saiu. Que isso. Manda ver, manda pau. Faço parte desse mar, tá nas plataformas digitais e tem um clipe no meu canal no YouTube, Marcelo Banana Oficial, que a gente gravou em Itaquá com a molecada surfando, foi muito legal. Boa. Desde a minha infância já sonhava em surfar, chegava na praia já queria ir pro mar, sol e a areia convidaram pra dançar, com Iemanjá, mágico momento que me fez compreender o quanto a natureza é importante pra viver. Nessa sintonia eu só quero agradecer por mim, por você. Vou remar, vou dropar, deslizando nessa onda. Faço parte desse mar, pôr do sol vem me abraçar. Vou remar, vou dropar, deslizando nessa onda. Faço parte desse mar, pôr do sol vem me abraçar. Aqui me sinto em paz, a onda leve traz todo sentimento leve que nasceu. Não pare de sonhar, se jogue nesse mar, pra depois lembrar histórias que viveu. Vitória sem luta não tem o seu valor. Surfando na vida, quero ser vencedor. Com um grão de areia, um castelo erguerei. Remando, essa é a missão, eu sei, Eu vou remar, eu vou dropar, deslizando nessa onda. Faço parte desse mar, pôr do sol vem me abraçar. MC Tô Bem. Pôr
do sol vem me abraçar com toda a energia. E quando vou remar, já sinto a maresia. Nesse momento zen, não fico mais pensando. Longe desse mundo louco eu continuo remando. Cada água desse mundo tem a sua importância. Quando eu entro no mar, já me encho de esperança. Com uma prancha e uma onda, o mundo já se cria. Deslizando nessa onda eu só sinto poesia. Eu vou remar, vou dropar, deslizando nessa onda. Faço parte desse mar, pôr do sol vem me abraçar. Sensacional, cara. Muito bom, cara. Muito tá bom. No moleque, né? Botar no moleque Molecada, pra porra, cantar, né? Pra produzir. muito maneiro. Pô, parabéns, Bentinho, Cara, aí, foi cara. muito legal Davi. mesmo. Foi muito prazeroso esse momento, cara, Muito com maneiro. eles. Sabe, botar o moleque no estúdio, eles Moleque nervosos novo, né, pra cara? gravar, eles nervosos, né, cara? Tensos. Com a vozinha lá, desde a minha infância. É. Agora tá com 15 já. Pai, pode fazer um pix pra mim, por favor? Então legal ter registrado essa fase, né, cara? Esse timbre de voz. Pra eles mesmo, e o né? vídeo e áudio que não voltam mais, né? Aquilo tem que estar Exatamente. registrado, você não consegue reproduzir de novo Não, aquilo. foi muito legal, cara. E a gente lançou no Dia dos Pais, em 2021. Que maneiro. Né? E Muito botando a pilha mesmo, botando a galera, desliga o disjuntor. É. Botamos até essa hashtag, desliga o disjuntor, Sério que mesmo? vai sair coisa boa. Cara, que top. Simula a falta de luz, cara. Maravilhoso. Agora sim, a gente tá em maio, né? Só acabou de lançar Do Coração Navega, né, velho? Sim, irmão. O que essa música representa pra tu, né? Você tá lançando ela agora, tá fresca, zero bala. Exatamente. Coração Navega. Cara, é o seguinte. Fala bom, comigo. Primeiro que eu sou militante do amor, não tem jeito, É. né, cara? Olhos nos olhos, É. você pegar as canções do Canamaré, as coisas que me emocionam, que me movem mesmo, é o amor, né? É. Então tinha que ser por esse caminho, né? Sim. Que, pô, tá tão fresquinha, acabou de chegar, né? Com a música Cara, zero foi bala. assim, em novembro do ano passado, um produtor de Porto Alegre, que é o Thiago Trindade, Sim. um cara que já tem uma longa história no audiovisual e tal, que há uns de 4 a 5 anos pra cá ele começou a produzir coisas em Porto Alegre, reggae também, outras coisas, mas começou a focar no reggae também. E o cara que conhece o Canamaré das antigas, Sim. viveu nessa história, né? Ele começou a me procurar, né? Querendo chamar para tocar lá em algumas oportunidades, né? Lá no Rio Grande do Sul e tal. Em novembro eu fui. Fazer um show lá, numa outra casa lá, no 4º Distrito também, que é esse bairro que Meu tá bairro. sendo movimentado lá, uma cervejaria. E fui fazer lá um show, tocando umas duas dessas autorais aí minhas, né? Sim. Alguns covers e lembramos uns 5 Canamarés, assim, do primeiro CD, que é o que a galera tem mais referência, Sim. né? Fizemos um show ali de 18, 20 músicas, homenageei também alguns artistas de Porto Alegre, umas bandas de reggae de lá, que eu sou fã pra caramba, sou amigo dos Sim. caras, né? Do Puri Feeling, que é uma banda que eu gravei, uma participação numa música deles autoral também. Entendi. Então fizemos um show lá e foi muito legal, cara, foi um retorno legal, assim, né? Do público, a galera cantando, óbvio, o Canamaré ali cantando Claro. com a gente e tal. E abriu-se, cara, uma possibilidade, né? Apesar de eu fazer parte desses vários projetos coletivos, Sim. né? Um trabalho ali meio que De começar com um trabalho solo. Um canal né? solo Um ali. trabalho solo, né? E no dia seguinte desse show, né? A banda que me recebeu lá, de vários amigos lá do Rio Grande do Sul, mas tem o tecladista, né? Que é produtor musical, que agora é baixista também de outra banda, né? O cara a gente se conheceu em 99, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, lá no Naquela Rosa, história lá. Naquela história, quando eu cheguei no Rosa, Sim. naquela movimentação que eu fiz toda em 2, 3 dias, né? Num dos bares lá, que era o Pico da Tribo, que era o local conheço, que fiz um show bombava, lá. né? Muito nessa legal época, né? Eu cheguei lá pra me apresentar, dar um material, eles estavam passando som. A banda Puri Feeling, que era de Porto Alegre, que ia tocar ali no pré-Réveillon, ali, 29 e 30. Sim. E a gente se conheceu ali naquele momento, né? Fiquei muito amigo de todos eles, né? O hold deles ali, que era amigo e hold deles, é compadre meu, mora mais de 20 anos aqui em Niterói, veio conhecer Itacoatiara, nunca mais Nunca mais quis ir embora. Chegou aqui, já era. Meu vizinho, mora 2 lojas do lado da minha casa, Maneiro. né? 2 casas do lado. E o Lucas Ricordi, que era o tecladista da banda na época, ele hoje é uma pessoa assim com uma bagagem musical, com talento, produz uma galera, toca em outras bandas. Hoje ele é baixista do Chama Roots, né? Mas muitos anos ele foi o tecladista da banda. Aí ele resolveu que ele ia tocar baixo, botou um tecladista, treinou o tecladista e foi tocar baixo na banda. E aí, cara, eu fiquei hospedado na casa dele, né, nesse show que eu fiz em novembro lá.
E foi no domingo o show, na segunda-feira eu ia voltar só à noite. A gente ficou, a galera que não fazer churrasco, para os amigos e tal. Ele tem um home studio na casa dele. Já vi que brotou a música. A gente olhou pra cara dele e já assim, vi que brotou ali. Não vamos pra lugar nenhum, não. Vamos tomar uma gelada. Vamos produzir, irmão. Vamos produzir. A gente já fez a base ali, já vi uma harmonia, tom, não sei o que e tal. Eu trouxe essa base pra Niterói pra fazer a letra, né? Maneiro. Pra aquela música. E ela demorou um pouco porque eu segui um caminho que eu não gostei ali, eu queria partir do zero, aí você desvincular a ideia que já tá na cabeça, né? É difícil. Demorei um pouquinho, mas em março, na primeira semana de março, ela veio. Ela veio, e mais importante do que ela vir, né? Eu fiquei satisfeito, que é uma parte difícil. Isso é difícil. É uma parte, você sabe, né? Uma difícil. Parte difícil, né? E você não pegar, embolar e jogar no ar. E eu gostei. Aí mostrei pro produtor, mostrei pra ele. Eles gostaram também. E aí a gente começou a preparar, e a produção foi toda assim, né? Eu daqui de Niterói, ele em Porto Alegre. Manda pra cá. Então, não, foi tudo pela internet, né, irmão? Sim. Foi, dali eu saí com a base. Gravei a voz aqui que era pra seguir, mas ficou tão boa. Gravei no Pedrada ali lá na minha casa. Sim, já ficou valendo. Já foi a definitiva. E aí o batera que gravou foi o batera do Tim Marrutz, que é de São Paulo. Gravou da casa dele lá a batera. Voltou. Ele em Porto Alegre botou os teclados e o baixo. E aqui em Niterói fui pro estúdio do Daniel Drago, ali no Raiz, em Cambuinhas. Numa tarde. Davi entrou, gravou a guitarra. Na sequência, Clara Paixão entrou e gravou os back vocais, ficaram maravilhosos, ficaram lindos, né? E na sequência entraram Flavinho Ragamã, Moisés e Trick para gravar o Naipe. O Naipe. É. E foi assim, tipo, de 1h30 da tarde até as 7 da noite, tiro assim, só. Um saindo, outro entrando. Cara, que maneiro. Pô, vamos ouvir, né? E aí, cara, ela tomou forma, gravamos, mixamos, masterizamos, ela já foi lançada no dia 3 agora, nas plataformas digitais. Eu tô gravando já as cenas do clipe, amanhã provavelmente faremos mais algumas cenas, ela vai ser lançada em breve, esse clipe também no meu canal. Sim. E ela já estava rolando lá na rádio Atlântida do Rio Grande do Sul, né, que esse evento que eu vou fazer lá em parceria com a rádio, então a música está tocando há 3 semanas lá. Cara, que maneiro. Começou a tocar antes de entrar nas plataformas digitais. Top, né? hein, cara. E já vai chegar quente lá. Eu tô voltando lá para fazer esse som. Pô, vamos ouvir, e cara. É um som que fala de amor, cara. Ficou um reggae bem legal, assim, bem cadenciado. Fala pra mim, bota assim na tela, assim, exclusivo. Porque agora essa aqui é exclusivo. Essa é só pro Showtime, hein, cara. Antes de chegar na galera aí. Cortesia do nosso querido Marcelo Banana Corporation. Coração Navega. Segue lá no Spotify, no Deezer, na sua plataforma. Segue lá, curte o som, compartilhe, fortalece, que falar de amor nunca é demais. Sangue. Nas ondas do amor, meu coração navega. Nas ondas do amor, meu coração navega. Vento norte ou vento sul, embarcação a vela, navegando no mar azul. Com violão pensando nela, eu mergulhei. Corais e pedras mostraram a direção e provei sabores e cores de verão. Me sinto seguro aqui e sonhando com ela eu vou nas ondas do amor. Meu coração navega nas ondas do amor. Meu coração navega. Escolhas e renúncias fazem parte, eu sei. Eu sei, confio no amor, mas sinto dor também. Lembro da coragem que me fez acreditar que a felicidade é o dom de amar. Ei. Yeah! Coração Navega, aí, exclusivaço pra rapaziada do Showtime, todo mundo do Brasil, do mundão que tá vendo aí. Em breve clipe no YouTube. Pô, breve clipe também chegando. Isso que eu ia te perguntar, tem o clipe que vai chegar dessa música, tem mais músicas que virão, né? Tem mais trabalho chegando. Cara, então. Fala do futurinho aí, do futurinho em breve. Com essa história, né, da zabumba na minha vida, do forró, né,
Já vai vir uma Anarriê aí, hein? Já tô sentindo que vem uma Anarriê. Dessa novidade na minha vida. Uma siriguela. Cara, e como é que são as coisas, né? A gente passa o ano assim, nem sempre a gente consegue ter uma agenda legal no mês, porque a gente trabalha com venda, né? A gente vende show, né? Exatamente. O não artista, deixa de ser. O músico, ele vem, é um vendedor. Nós somos né? os produtinhos. Exatamente. Então, graças a Deus, em junho e julho é um momento muito bom, assim, pra mim, né? Os músicos, na verdade, a galera do forró, né? Sim. Que é a época dos festejos de São João, né? Muita coisa acontecendo. E eu sou muito grato a isso, cara, porque é uma coisa recente na minha vida, né? Tem alguns anos, né? Mas que já me trouxe tanto retorno, tanto prazer, tanto reconhecimento e tanto retorno mesmo de trabalho financeiro, né? De você poder viver melhor, né? Apesar é sazonal, né? Junho e julho, sobra um pouquinho para agosto ali, né? Agostinho e tal, Mas é um momento assim específico, mas que realmente é muito prazeroso, é uma correria, às vezes é 3 shows num sábado, né, cara? Escola, condomínio, festa à noite, vai pra cá, vai pra lá, enfim. Muita doideira. Mas é um prazer tão grande que a tua casa é Ramalho, Luiz Gonzaga, velho, é uma parada que me dá um prazer. Vitor Farias. Quando eu puxo às vezes uma música, aquele voz, aquelas puxadas bonitas do Luiz Gonzaga, cara, eu me arrepio, entendeu? Eu fico emocionado mesmo, sabe? É um negócio que mexe comigo tanto quanto reggae music, entendeu? Sim. E aí, cara, a coisa começou a acontecer, o forró informal, né? Hoje o forró informal somos eu, Fabinho Muniz na percussão. Eu carrego Fabinho Muniz pra tudo, Fabinho, né? Eu não sou bobo, não. Só na parte do carrom que eu não posso fazer. Fabinho é pau pra toda obra. Se eu botar ele, eu perco o emprego do carrom. Fica na bateria quietinho, Fabinho. Fica deixa ele lá. E aí, o Gabriel Munay, que é o sanfoneiro, né? Que toca com uma galera também aí no forró. Né, mas a gente conseguiu fechar assim. E alguns shows maiores e tal, até rola com o Serginho também. Já fizemos também com uma cabelinho junto. Sim. Marcelo Neste vai guitarra baiana e tal. Mas a gente sabe que não é às vezes viável você, né, fazer coisas com muitos músicos, né? Facilita um pouco, né? Para poder você transitar e conseguir fechar mais coisas, né? Enfim. E, cara, isso foi uma novidade na minha vida, foi um prazer, ocupou um espaço maravilhoso assim, na minha vida. E eu sou muito grato mesmo ao forró, né, do que ele me proporcionou. E no ano retrasado, eu tava com esse sentimento de, falei, pô, queria fazer uma música para expressar essa gratidão, né, minha ao forró. Sim. E eu cheguei a fazer alguma coisa, mas daquele negócio, né, eu peguei um boleio e joguei na lixeira. Deixa pra lá. Nossa, isso tá muito ruim. Tá legal. Falei, não, isso tá muito ruim. Joguei fora. Ano passado eu fiquei com isso latente, eu falei, em 2024, eu falei, cara, não consegui em 2023, mas pô, eu queria fazer isso, né? Cara, será que a gente pode roubar um pouquinho assim? Nem lançou ainda, mas será que a gente pode roubar um cadinho? Pode, assim? a gente pode. Tocar um pedacinho assim, de leve? Só porque a gente tá aqui no Showtime com o Dilcinho da Cavete, roubar um cadinho. Pode sim. E aí, cara, eu fiz. Aí eu peguei, vou tentar. E quando eu tentei, eu falei, gostei. Foi. Ah, é uma felicidade, mas falar que você bom, gosta. É bom, né? Quando aquilo funciona. Falei, rapaz, eu gostei. E aí mostrei pro Zélio. Ele falou, rapaz, gostei também. Falei, pô, Zélio gostou, né? Então. E aí a gente, né, gravou a música, produziu ela no ano passado, a ideia era lançar no ano passado, só que ela levou um processo que ela ficou pronta ali em outubro, novembro. Eu falei, pô, não vou lançar o forró no Natal, né? Vou guardar na manga pro ano que vem. Claro. Vai ser difícil segurar essa onda, mas eu vou. Vontade de tocar, né? E aí eu segurei, a gente gravou, quem gravou a percussão foi o Daniel Carim. Chamei só saudade cascudo, de Carim, cara. Chamei só os cascudos, né? Chamei Daniel Carim, mestrão. Botou a percussão, ficou linda lá, zabumba e afins, ficou lindo. Maravilhoso. Chamei o Heron Lima, que é um sanfoneiro brabo demais do forró, amplamente conhecido aí, The Voice Kids, novelas. Já roda geral. O cara também foi uma sorte, né? Uma alegria poder contar com ele ali, né? O Zélio botou os baixos e um violão ali também que preencheu, ficou muito legal. E eu fiz um arranjo pro tema, eu criei um tema pra música, né? Que o Heron chegou a gravar na sanfona e tal, mas eu falei, cara, esse tema é na flauta. Na flauta. Eu cheguei a pensar no pif, mas eu sou meio psicopata com esse negócio, eu sou canceriano com acidente em vista, né, cara? Nossa. O lance do semitom, do rústico, eu falei, a música tá toda perfeitinha, tá tudo redondinho. Vou botar uma flauta transversa pra ficar lindão, afinadinho ali. Cravadinho. Aí eu chamei o Edson, o sinfônico ambulante. Que legal, toca cara. Sax, toca flauta também. Aí gravou o tema e gravou um monte de ideia na música toda, um monte de coisa que a gente teve que escolher ali, o que ia. Cara, e ficou muito legal, assim, fiquei muito satisfeito com o resultado. Só que a gente não quis lançar no passado porque era uma época meio, né, sem propósito e tal. E eu guardei na manga, né, lancei essa agora, né, dia 3 de maio.
E a pretensão agora é, eu vou subir na plataforma, vou agendar exatamente a data, não tem a data aqui definida, mas vai ser, a ideia é que seja nos primeiros 10 dias de junho ali, para largar no meio da temporada de São João aí, né? Que barato, E velho. o nome da música chama Mestre de São João, que é a minha gratidão aos grandes mestres que eu ouço a vida inteira, com os de meus São pais e em toda essa história aí da minha vida, né? Mestre Forró. Pô, vamos roubar um pouquinho dos Mestre Forró aqui. A música nessa. nova, nem foi lançada ainda, cara. Pô, essa aí, ó, você tá tirando onda assistindo hoje a vida inteira aqui do Marcelão. Essa aqui tá 0 bala, Marcelo Banana. Mestres do São João. Essa, vamos ver se vai sair aqui direitinho aqui, que assim eu não toco há um tempo. É, ainda mais que não tá fresquinho assim, não, sempre... ao vivo, né? Ao vivo nem rolou ainda, vamos lá. Tá ouvindo primeiro, hein? Olha lá, hein? Ah, que maravilha de forró. Ah, que maravilha de forró. Olha o coentro aí, olha o coentro. Minha gratidão aos mestres do São João. E essa festa não tem hora pra acabar depois que acende o lampião. E essa festa não tem hora pra acabar depois que acende o lampião. Já dancei shot chachado, levantei poeira. No ronco do fole toco sanfoneiro, embala a noite inteira. O forró tá quente, tá animado, tem comida boa. Tem milho verde e macaxeira na barraca da Tereza. Tem arroz doce e quentão na vendinha do João. Ah, que maravilha de forró. Ah, que maravilha de forró. Minha gratidão aos mestres do São João. E essa festa não tem hora pra acabar depois que acende o lampião. E essa festa não tem hora pra acabar depois que acende o lampião. Luiz Gonzaga homenageou o sabiá cantador. Num dia branco, Geraldo Azevedo também falou de amor. Ao seu Valença, no domingo azul, viu Labelle de Ju. No galope rasante, Zé Ramalho é professor. Ah, que maravilha de forró. 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 Eita, nós anarriei, hein? Eu só quero um amor, mestre Dominguinhos ensinou. Um xodó de verdade que enche o meu peito com cheiro de flor. E a cabroeira pulando a fogueira, aperta o passo na quadrilha e vai no balancê. Me perdi na grande roda e no caminho da roça reencontrei você. O lampião não apagou e o toque da zabumba avisou. Lá vem Elba Ramalho pra cantar a festa do interior. Ah, que maravilha de forró. Ah, que maravilha de forró. Ah, que maravilha de forró. Eita, Ah, pedrada, que hein? maravilha de forró. Pô, maravilhoso. Exclusivaço no Showtime aqui, música aqui, lançamento, que vai ser lançada ainda, fresca, 0 bala. Cara, olha, quero te agradecer por toda a sua generosidade, de passar tanto conteúdo pra gente, pra mim e pra todo mundo que tá assistindo, né, que é um presente te ter na cidade, né, como um cidadão de Niterói, como um músico de Niterói, como uma cabeça pensante de Niterói. É um patrimônio pra cidade e pra todo mundo que mora aqui, né? Muito obrigado, meu irmão. É verdade. Pô, tem que respeitar o cara, né? Aí, ó. Aqui, ó. Olha só, como é que tá, cara, bonito, ó. Que é quase um poderoso chefão, cara, tá total, né, bicho? Com essas coisas. Máximo respeito, Gilson, a sua história também, você tá me entrevistando já aqui, eu sei que é a persona já que eu sou entrevistado, mas você, irmão, tiver seu comentário, né? Fala essa sério. Trilha desde a adolescência, né? Banda de salesiano, desde o colégio, né, com a galera, e tá até hoje aí, meu irmão. Máximo respeito, meu tamo junto. Ó, vou fazer o seguinte com você, farei um bate-bola aqui. Eu fiz no último programa aqui, não fiz nesse, não fiz o dos outros, mas vou fazer com você hoje. Vamos ver se você me responde já sucinto ali no bate-pronto. Uma música que mudou a sua vida. Aquela que você ouviu e pá! O que vem na tua cabeça, assim, aquela. Cara, uma música que mudou minha vida. É.
Cara, Tem tantas, né? É difícil, né? Pra gente que é música. cara, sempre é tem uma difícil, que mas você. Aquela ali deu. Mas eu posso botar, cara. Eu posso colocar que mudou minha vida ali da infância pra pré-adolescência, quando eu comecei a ouvir os vinis de rock. Sim. Né, de rock pesado, né? Que foi Scorpion, brother. Scorpions. Deixa eu lembrar agora o nome da música. Still Loving You. See You Loving Essa You. música pra mim, pô, eu tava ali com 10, 11 anos. Tocou muito na rádio também. Pô, né? meu irmão, essa música era muito emblemática. Ela ficava, me levava pra um lugar Tinha um arranjão diferente, meu. Me levava pra um lugar diferente, assim, que me abriu os olhos pra muita coisa. Maneiro. Né, que veio na sequência Claro, aí, né? ali foi um chão. Mas realmente, assim, óbvio que tinha muitas músicas muito boas, mas essa realmente ela marcou pedrada, uma época ali pra musicaço, mim. né? Várias outras marcaram também, mas essa acho que foi acho que mais marcou a minha mudança de a chave da infância Entendi. pra adolescência de entrar ali, caralho, rock, Scorpion, né? Ver aqueles álbuns com a capa, tatuagem, né? Aquela coisa ali. E essa música que foi uma música emblemática. E de né? brasileiro, assim, qual o seu ídolo? Um ídolo do seu da música brasileira, aquele cara que você fala, esse aqui, se eu posso só botar um, fulano. É difícil também, mas. Cara, tem tanta gente boa, né, cara? Tem tanta gente boa. Se for pegar, cara, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, eu também sou um cara. Luiz Eu Gonzaga, também concordo cara. contigo, velho. Ele falaria Gil, falaria tanta gente. Mas o Luiz, ele tem uma. Cara, tem uma Luiz energia. Gonzaga, ele realmente, rapaz, E um lugar que você ainda quer tocar, assim. Pode ser um festival, como pode ser uma cidade, ou pode ser um local. Aquele lugar que você tem um sonho. Pô, um dia eu queria fazer um som. Eu tenho um sonho de fazer um som ali com banda, ou sem banda. Cara, Ou sozinho. o lance do reggae é um lance que realmente, que assim, na adolescência ele veio e tomou conta. Eu gosto de muitas coisas, mas o reggae realmente é a minha cachaça, né? Sim. É um prazer muito grande, né? E hoje, no Brasil, se você for ver, né, do que se tem do reggae, o que acontece de grandes festivais, do festival de maior relevância, que acho que qualquer regueiro hoje gostaria de tocar, Sim. que é no festival que tem em Salvador, todo ano em novembro, que é o República do Reggae. Sim. Que vem assim, uma O grande time quantidade todo, de né? jamaicanos, europeus, assim, todas as nossas referências do reggae estão lá. Né? Que Ponto de Equilíbrio, a banda aqui do Rio de Janeiro, né? Que tá firme até hoje, tá fazendo uma turnê agora de 25 anos, tocam todo ano, né? Enfim, ali eu acho que é o local que acho que qualquer artista solo ou banda de reggae, né, no Brasil gostaria de estar, né? Que é um público, uma grande estrutura, é em Salvador, né? Na Bahia, com atrações internacionais, tem um público muito grande, né? Ali é um local acho que de concretizar ali um negócio uma referência. e uma grande divulgação, né? Porque Sim. né, um cara que, né, entra para tocar ali, realmente o trabalho dele ganha uma proporção assim, bem grande. Uma grande realização. É isso mesmo. Cara, eu queria que você passasse pra galera que tá assistindo a gente, que vai, né, seguir assistindo, vai estar gravado aí depois no YouTube pra posteridade, esse bate-papo. Como a galera te achar em todos esses canais, né? Não só dos que você tem, o Canamaré e tal. E a galera ouvir todos esses canais que você abriu, essas frentes. Como é que a galera chega em você? Cara, Marcelo Banana. No Marcelo Banana direto. No YouTube só tem. No YouTube só tem. Eu criei esse canal no YouTube, Marcelo Banana, como eu falei, meus trabalhos sempre foram coletivos, né? Então quando eu lancei a música eu ia lançar a música com meu filho, eu falei, vou lançar onde, né? Então eu criei um canal no YouTube, né? Marcelo Banana Oficial, que só tem esse clipe, né? Com essa música com meu filho, o Davi e o MC Tobem, o Bento, né? MC Tobem, máximo respeito. Um abraço, MC Tobem, meu irmão. Moleque, gente boa pra caramba. E as plataformas digitais, né? cara, plataforma digital, mesma coisa, Marcelo Banana, qualquer uma, né? Rede social, Marcelo Banana, Marcelo _ Banana, Instagram, então tem muito pra onde correr, não, é isso mesmo. É bom que não tem Facilitou erro, né? na minha vida, né? Cara, irmão, ó, cara, muito prazer, muito Valeu, bom poder contar contigo hoje. Poder aprender também contigo, de a gente dividir, trocar figurinha aqui. Satisfação. De novo. Niquiste das antigas, hoje e sempre, né? Isso aí, sempre. Hoje e sempre. Né? Niquiste das antigas e por aqui pra frente. Agradecer a tua generosidade, agradecer a sua presença aqui, agradecer a paciência do público de ouvir a gente até agora, até o final, a galera que curte de verdade. Quero que a rapaziada participe e deixe seus comentários aí embaixo. Vou trazer muita gente bacana aqui ainda. E vou reforçar aqui o pedido para você se inscrever no canal e o pedido para você dar o like e ativar o sininho para você não perder os novos programas, os próximos, que tem um time bacana que vai vir.
Então, desde já, muito obrigado pro Banana. Eu que agradeço, Gilcinho, Nikit das Antigas, e quero deixar um recado seguinte. Pessoal, que o amor continue sendo sempre o norte das suas escolhas, que é o único caminho, certo? Vamos que vamos. Olhos nos olhos, nosso amor não acabou. Não acabou. O programa sim, mas o amor não. Até a próxima, rapaziada. Showtime, toda quarta-feira às 8 horas da noite. Te espero aqui, hein? Showtime, o som vai rolar. Rock nacional, a história contar. Letras que falam, acordes que vivem. A força de quem nunca desiste. É showtime, é hora de ouvir os heróis do passado que nos fizeram sentir. Do estúdio ao palco, do sonho ao som, o rock brasileiro segue sempre tão bom.